O deputado Gustavo Gayer sabe muito bem que ele também é um dos alvos da Polícia Federal. E não é aqui, eu não estou fazendo uma acusação, estou usando o raciocínio lógico. Ele mesmo já se colocou ali com medo. Olha o que estão fazendo com o meu anão de jardim preferido, Carlos Jordi, um anão jardim moral, né? Aquele cara que não tem nem ética nem moral e que incentivou o golpismo. Aí, o que estão fazendo com ele? Mas eu também fiz. E a Fórum prova. Nós fomos buscar a íntegra do discurso golpista de Gustavo Gayer no dia 30 de novembro, lá no Senado. O Azenha já tinha feito o levantamento e um trecho desse discurso golpista está, inclusive, no primeiro documentário feito no Brasil sobre o 8 de janeiro, que foi o da Fórum, Ato 18, dirigido pelo Azenha. Está lá um corte, mas agora a gente selecionou a íntegra, uns 20 minutos, tem trechos absurdos. Ele fala, não houve uma eleição, houve uma nomeação. Os membros do Supremo nomearam o maior corrupto. Não quer dizer que em tudo... Ele está dizendo que os juízes do Supremo eram todos ladrões, safados, bandidos, e que nomearam um corrupto para nomearam, não teve eleição, foi nomeado o Lula presidente da República. Eles dizem que o Supremo impediu que o povo tivesse voz na política, estava coibindo as manifestações golpistas dos quartéis. Ele era um dos organizadores, a Fórum prova, tá aí o vídeo, assistam, repassem e, se gostarem, deem like, distribuam nos grupos de WhatsApp, bota para correr a verdade sobre esses caras que têm que ser punidos em nome da democracia. O último palestrante convidado, eu peço para que o Gustavo Gayer, deputado eleito de Goiás, aqui vizinho, que ele possa vir aqui à mesa para fazer a sua exposição. Mas eu queria já começar, Gustavo, eu sou um seguidor seu, gosto muito de acompanhar seus vídeos. Cuidado, esse aí virou crime hoje já. Pois é. E queria lhe passar a palavra já lhe fazendo uma pergunta, porque você é um homem da comunicação, né? Não da comunicação tradicional, mas dessa comunicação que hoje é democratizada pelas redes sociais e estão tentando realmente nos amordaçar, o brasileiro. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, que está agora estreando na política, né, vai representar o seu estado com uma votação espetacular, com relação ao que a gente vê na mídia tradicional, em alguns canais. Eu estava acompanhando há 3, 4 dias atrás, no dia que o PL fez aquela coletiva, e eu estava aqui no Senado, não acompanhei, e fui pegar à noite, né, os jornais, uma emissora específica. Eu fiquei assim impressionado, porque eu fiz jornalismo, mas não terminei. Eu sou um jornalista frustrado. Mas o que eu aprendi no jornalismo, bom jornalismo, é que você tem que ouvir os dois lados, né? Você tem que fazer o contraponto. O senador Magno Malta está dizendo que na vida tem que ser assim, mas o jornalismo, por ofício, você tem o dever de fazer isso, para buscar a fonte correta, ver o contraponto, para ver se não está... E eu fiquei impressionado com um veículo falando sobre o relatório do PL. Eu não sou do PL, né? Mas ali eu disse, poxa, eu estou sendo violentado com isso, porque o comentarista político dá opinião, ok, faz parte o analista político. Agora, o âncora que estava passando a palavra já deu uma opinião antes da notícia. Opinião dele, justificando exatamente dentro da cartilha do TSE. Inviolável, não tem a menor possibilidade de acontecer nada. Aí depois passou para a repórter que fez a mesma coisa, a repórter dando opinião. E por último, o comentarista político. O que está acontecendo hoje no Brasil, né? Quase como uma lavagem cerebral,
de algumas emissoras tradicionais no Brasil. O que está acontecendo? Porque são pessoas que estão ali também. Né? É uma cegueira político-ideológica que faz, muitas vezes o ódio faz que a gente perca essa noção da razão. Eu queria ali passar, e o senhor tem... Vou lhe dar 2 minutos extra, tá? Só para essa pergunta, eu preciso de 5 minutos só para responder essa pergunta, que ela é bem profunda, mas vamos lá. Eu lhe agradeço, o senhor tem 10 minutos com tolerância de 5 mais alguns para complementar, para a gente fechar e depois abrir para os parlamentares, abrir para a sociedade que está aqui. Já temos uma lista e a gente vai cumprir, independente do horário, a gente vai tentar cumprir aqui. Muito obrigado, deputado, pela sua presença. Vamos lá. Boa tarde a todos. É um privilégio muito grande poder estar aqui hoje falando com vocês. Eu sei que aqui nós estamos entre pessoas que lutam pelo Brasil, patriotas verdadeiros, guerreiros que buscam a democracia e que entendem o risco que o país vive agora. Quero agradecer ao senador Girão por ter tomado frente nessa articulação dessa comissão, onde você possa dar voz a pessoas comuns, vítimas do que está acontecendo hoje. Inclusive, eu quero até corrigir o que está aqui no meu descritivo, né? Gustavo Gaia, deputado federal. Eu ainda não sou deputado federal, existe o título deputado federal eleito, que não significa nada. Hoje eu estou aqui como Gustavo Gaia, cidadão. Eu sou um cidadão e tenho muito orgulho de ser um cidadão desse país maravilhoso. Mais uma vez, obrigado, senador, por estar organizando esse evento. Respondendo rapidamente a sua pergunta. O jornalismo profissional no Brasil, se não morreu, está em estado moribundo, ligado por aparelhos. O sistema de doutrinação que se apoderou das faculdades, não só de jornalismo, mas várias faculdades, principalmente nas áreas de humanas, não forma mais profissionais. Eles formam militantes, avatares ideológicos incapazes de ver a realidade como ela realmente é. E tem como única missão na vida empurrar diante goela abaixo do povo a sua ideologia, estando preparado até mesmo para destruir quaisquer pessoas que se posicionem como obstáculos, que é o que a gente vem testemunhando ao longo desses últimos anos. Qualquer um que se torne uma notoriedade ou que tenha um certo alcance nas redes sociais se torna um obstáculo para esse avanço ideológico propagado pela imprensa brasileira, essa pessoa deve ser destruída. Essa pessoa já não tem mais nome, ela se torna um bolsonarista, um golpista, um fascista, um nazista. O jornalismo do Brasil hoje segue exatamente a mesma cartilha de Joseph Goebbels na Alemanha nazista. Destrua a humanidade do seu adversário a tal ponto que quando ele for levado ao pelotão, ao paredão, com um bom fuzil, uma boa bala e um bom tiro na testa, como o reitor de uma universidade disse uma vez, as pessoas não se sintam compadecidas com aquilo que esteja acontecendo. É isso que eles estão fazendo hoje. Mas tem um segundo ponto também. Esse governo fechou a torneira da imprensa brasileira. Eles tiveram que voltar a trabalhar para buscar o seu sustento, e eles já não sabem mais fazer isso. Então eles estão trabalhando para colocar no governo uma pessoa que vai liberar essa torneira da verba pública, que é nosso dinheiro, e jogar nos cofres dessas grandes empresas, dessas grandes corporações que desinformam o povo brasileiro. O problema é que eu vou contar uma história agora. Até para terminar isso, eu quero contar uma historinha, mas antes eu quero agradecer também o senhor Alexandre de Moraes. Sim, esse é o momento, porque nós já estamos agora a 6 horas de comissão e até agora a live ainda não foi derrubada. Uma salva de palmas para Alexandre de Moraes. Até agora, a Polícia Federal ainda não invadiu esse evento, levando todos vocês presos. Agradeçam ao senhor Alexandre de Moraes. Hoje ele está se sentindo magnânimo. Não, Daniel Silveira? Eu acho que hoje ele está misericordioso. Ou talvez não acordou ainda. Gustavo, eu tô sabendo que ele vai mudar o nome de Brasília, vai passar a ser Alexandria. Se prepare. Já colocaram, inclusive, no TSE o Xandaquistão, né? Eu quero, então, agradecer, sim, ao Alexandre de Moraes, mas isso não quer dizer que amanhã de manhã muitos que estão aqui hoje não vão acordar com a Polícia Federal nas suas casas ou com seus nomes em inquéritos. Querido senador, querido Sebastião Coelho, hoje o meu nível de admiração pelo senhor triplicou. Mas eu quero te falar, tome bastante cuidado. Você está se erguendo diante de um monstro, de um dragão, que a cada dia que passa mostra que seu apetite é insaciável. E como eu tenho um grande apreço pelo senhor, a todos que estão aqui hoje, tomem bastante cuidado. O fato de estarmos aqui hoje nos tornam alvos. Bárbara, bastante cuidado. Nós já temos, né, Bárbara? Vocês se tocaram
que durante esse evento, a Bárbara, uma dona de casa, mãe de 2 filhos, que gosta de falar sobre política e se posicionar nas redes sociais, pediu para o Supremo Tribunal Federal para ter os mesmos direitos de um traficante? Vocês se deram conta disso? Ela pediu para ter os mesmos direitos de traficantes, de torturadores, de estupradores e de assassinos. Olha o pedido que nós testemunhamos hoje aqui nessa casa. Isso parece ser sensato para vocês, senhores e senhoras? Faz sentido um país que se diz democrático, uma pessoa pedir para ter, implorar para ter os mesmos direitos dos piores criminosos da nossa nação? E que crime a Bárbara cometeu? Nossa querida Bárbara do Te Atualizei, que a gente adora tanto, né? Está sempre dentro das nossas casas. Que grande crime ela cometeu? Ela pede informações, ela fala as coisas como elas realmente são, da forma que ela vê. E eu olho para o lado aqui, é de partir o coração, um jornalista numa cadeira de rodas, que foi preso em inquérito que ninguém sabe o que tem dentro. Em uma cadeira de rodas. Nós estamos adormecidos. A nossa capacidade de se indignar com as coisas está adormecida, porque é tanta paulada, é tanto atropelo dia após dia, que nós ficamos dormentes. Um deputado federal que foi preso. E não podemos esquecer um outro jornalista que só não está preso porque ele não está no Brasil. Que teve seu passaporte cancelado. Que teve seu nome pedido pela Suprema Corte para ser incluso na lista vermelha da Interpol. Que crime ele cometeu? Traficou toneladas de cocaína, Carla Zambelli? Puxou a arma para alguém? Atirou contra alguém? Não. Ele fez o jornalismo de uma maneira séria, sem se vender para uma ideologia. Ele se ergueu contra esse sistema. Senador, o senhor disse que eu gosto da comunicação, e é verdade, eu gosto da comunicação. Eu sou professor há 23 anos, e em sala de aula a gente aprende a comunicar de tal forma que a gente consiga alcançar as pessoas com mais eficiência. Mas às vezes você tem um grande conteúdo para passar em 60 minutos, então você aprende a ser o mais eficiente possível naquilo. E a gente escuta muito certos termos sendo usados que a gente tem que esmiuçar ele para o povo brasileiro. Eu tenho certeza que todos aqui que são pessoas esclarecidas não precisam disso. Mas as centenas de milhares de pessoas que estão nos assistindo agora, talvez elas precisem. A gente escuta muito, incessantemente, os termos Estado de Direito e Estado de Exceção. Estado de Direito e Estado de Exceção. O que quer dizer isso realmente? Então eu peguei aqui 2 definições simples, usadas em escolas, para alunos de 5ª a 6ª série, tá? Estado de Direito, Estado de Exceção. É quando os cidadãos ou instituições não podem depender da legislação para se defenderem. Peraí que eu estou ficando velho, eu estou precisando de óculos. Para se defenderem. Entre alguns dos direitos que costumam ser suprimidos pelas autoridades nesses casos está restrição do direito de circulação à residência, direito de ir e vir, a gente teve isso na pandemia, toques de recolher, grampear comunicações telefônicas, ou, isso aqui é antigo, ou grupos de WhatsApp, redes sociais, qualquer forma de comunicação eletrônica. Limitar o direito à reunião e manifestação, efetuar prisões sem ordem judicial, sem direito à defesa. Isso é estado de exceção. Todo mundo entendeu, né? Então vamos ver agora o que é Estado de Direito, ou Estado democrático de direito. É aquele em que o poder do Estado é limitado pelos direitos dos cidadãos. Sua finalidade é coibir abusos no aparato estatal para com os indivíduos. Os direitos fundamentais conferem autonomia e liberdade aos indivíduos nas suas atividades cotidianas e limitam o poder do Estado sobre elas. Outros vetores inibidores do poder estatal são a separação dos poderes no executivo, legislativo e judiciário, e a democracia política. Nesse modelo do Estado, a soberania popular é que dá legitimação para os legisladores criarem as leis. Agora, tendo dito essas 2 definições simplórias de ginásio do que é Estado democrático de direito e Estado de exceção, eu pergunto a todos que estão aqui agora e todos que estão assistindo pelas redes sociais, enquanto elas não forem derrubadas pelo Moraes. Quem é que acha que nós vivemos em um Estado democrático de direito? Levanta a mão, por favor. Eu gostaria que constasse que nenhuma pessoa aqui levantou a mão. Quem aqui acredita que nós vivemos em um Estado de exceção? Levante a mão, por favor. Eu gostaria que constasse
que todos que estão aqui hoje levantaram as mãos. Nós buscamos democracia. Nós somos os golpistas. Nós somos todos os adjetivos dos piores que eles sabem, que eles inventam, que eles podem conceber. Porque nós queremos viver em democracia. Nós queremos que a Constituição seja respeitada. Eu tenho uma historinha para contar, senador. Porque já que é a última fala, o pessoal vai almoçar, tá todo mundo até com cara feia agora, não sei se é porque tá com fome ou porque se estão vivendo uma ditadura. É a ditadura, né? Era uma vez uma nação perfeita, pacífica. Não havia polarização, não havia intolerância política. Todos aparentemente pensavam da mesma forma. O arco-íris cruzava o céu azul todos os dias. Não havia brigas, não havia prisão por opinião. Não, era uma nação extremamente pacífica, perfeita. Só que aí um dia surgiu uma tal de internet. E essa internet começou a dar voz a algumas pessoas. E algumas pessoas que às vezes não concordavam com essa visão progressista pacífica que permeava o ideário coletivo. E nunca falavam nada porque achavam que era minoria. E sendo minoria, é melhor ficar calado, para não ser cancelado, não ser perseguido, não ter sua reputação destruída pelos verdadeiros divulgadores da verdade. Só que aí chega essa internet e começa a dar voz para esses invisíveis. E ela vai num comentário, no outro, dar a sua opinião, com medo, acanhada, pensando, nossa, eu devo ser uma aberração, eu não concordo com esse negócio todo que essa ideologia progressista está impondo. Mas eu vou me arriscar, eu vou colocar um comentário aqui. De repente, essas pessoas começaram a perceber que elas não eram minoria. Elas começaram a perceber que, pelo contrário, elas eram a esmagadora maioria da população que discordava dessa ideologia que era imposta como a única e verdadeira, soberana, iluminada. E essas pessoas foram além, começaram a criar os seus próprios perfis. Começaram a se posicionar, criar seu conteúdo, e aí vem o maior crime de todos. Começaram a dar as suas opiniões, começaram a formar grupos de comédia, começaram a criar os seus próprios jornais. E isso foi crescendo porque havia uma fome, havia uma sede de verdade, da informação verdadeira, sem um viés ideológico. E esse povo abalou essa estrutura de poder. Tá gostando da historinha, senador? Essas pessoas, esses invisíveis que começaram a ter voz, eles abalaram essa estrutura de poder que dominava a opinião pública. Abalou aquela estrutura da rede Goebbels de televisão. Passaram a ser uma ameaça. Uma ameaça tão grande que eles, talvez pela primeira vez, numa eleição mais democrática da história, democrática no que eu digo, a vontade do povo foi lá e sobreviveu. Eles elegeram um candidato à presidência que era rejeitado por toda essa estrutura e todo esse sistema. Tentaram matá-lo, o candidato, com uma facada. Por milagre, ele sobreviveu. Por milagre. Brasil, país dos milagres. Mas eles se tornaram tamanha ameaça que não podem continuar. Não dá para continuar, voltar como era antes, com essas pessoas podendo dar a opinião delas, gente. Como assim viver em um país democrático onde as pessoas podem dar as suas opiniões? Vamos criminalizar, vamos prender, fazer inquéritos ilegais. É isso que está acontecendo hoje. Isso é o estado de exceção que o Brasil virou. Eu estou aqui falando isso sabendo que amanhã eu corro o risco de ter minha liberdade cerceada. A Carla Zambelli, depois da fala dela, olha o absurdo! Depois da fala dela, a gente saiu para conversar um pouco. Olha o que ela falou para mim. Eu acho que agora eles vêm para cima de mim. A Carla Zambelli. A Bárbara. Carla Zambelli já está no... Já era, já. A Bárbara, uma dona de casa, depois da fala dela lá fora, com lágrimas nos olhos, virou para mim e falou: agora eles vêm para cima de mim. Não foi, Bárbara? Mas vamos lá. Eu não vim aqui falar para os senhores que houve fraude nas eleições, tá? Não vou falar isso. Eu não teria essa audácia, senador, de falar uma coisa dessa. Eu venho aqui para falar que simplesmente não houve eleição.
houve uma nomeação para ocupar o cargo de presidência da República. Há uma diferença entre eleição e nomeação. O Supremo Tribunal, alguns membros da nossa Suprema Corte, nomearam, eu vou ler isso aqui, os ministros da Suprema Corte, com apoio da imprensa, pegaram o maior corrupto, chefe do maior esquema de corrupção, com ligação com facções criminosas, ligado ao tráfico de drogas nacional e internacional, apoiador de ditaduras e financiador de ditaduras, também apoiado por ditaduras, ligado ao tráfico de drogas nacional e ditaduras, algumas das quais ele financia, apoiado por grupos terroristas como Hamas, condenado em 3 instâncias, o descondenaram e o nomearam para a presidência da República. O poder não se conquista, se toma, né, senador? Perdeu, mané. Mas era necessário dar ares de democracia para o que ia acontecer. Era necessário. Afinal de contas, agora, um grupo muito grande de pessoas tinha voz, um grupo muito grande de pessoas estava esclarecida, milhões de pessoas haviam saído daquele calabouço ideológico, então era necessário dar ares de democracia para essa nomeação, para o povo ficar quietinho e para que aquelas pessoas que verbalizassem contra fossem destruídas. E aí aconteceu de 2 formas. Primeiro, a imprensa. A maior parte da imprensa brasileira agiu como agência de marketing do condenado. Demonizou os adversários, legitimizando a perseguição judiciária sobre eles. E maquiou os atos inconstitucionais da nossa Suprema Corte como se fossem necessários para a manutenção da democracia e do, repetindo, Estado Democrático de Direito. Do outro lado, nós tivemos vamos lá falar agora do que aconteceu, como que foi que a nomeação procedeu, tá? O Supremo Tribunal, as Supremas Cortes, eles interferiram no Congresso Nacional quando eles foram lá naquele fatídico dia e impediram, por interferência, intimidando os presidentes do partido, alterarem a comissão da qual seria votado o voto impresso. Que se tivesse sido passado, o senador sabe, nada disso estaria acontecendo, né, senador? Eles interferiram diretamente. E ao fazer isso, eu quero que algo fique bem claro aqui. Ao fazer esses simples atos, aos olhos de alguns, pode ser um simples ato, eles só foram lá, conversaram um pouco, voltaram para casa. Eles destruíram a política como nós a conhecíamos. Sabe por quê? Em situações extremas, quando os nossos representantes eleitos tomam caminhos que é o contrário à opinião pública, o que o povo faz? Para onde o povo vai? Para a rua. E muitas vezes surtir efeito. Porque quando o povo vai para a rua, tem uma mensagem nisso daí. Se você não seguir a vontade desse povo nas ruas, a sua punição será não ser reeleito. É ou não é? Essa era a forma que o povo nas ruas podia influenciar na política. Vamos para as ruas aos milhões. Porque se eles não escutarem, eles não serão reeleitos. A partir do momento que a Suprema Corte vai lá e interfere na política, conversando com presidentes de partidos, impedindo que algo que o povo foi na rua pedir aos milhões. A partir do momento que eles fazem isso, a intimidação não passa a ser não ser reeleito, a intimidação passa a ser vai preso. Ou esteja preso, né, Bárbara, como você fala. O que causa mais medo em um político? Não ser reeleito ou ser preso? Ser preso, né, Daniel? Você não tem medo disso, a gente já percebeu, você é guerreiro. Mas o que causa mais medo em políticos não é não ser reeleito, é ser preso, é ser perseguido, é se tornar um alvo do sistema judiciário mais sanguinário que o mundo já viu. Então, a partir do momento que eles foram lá, acabou a influência do povo na política. Acabou. Eles não simplesmente impediram que o voto impresso passasse, eles passaram a impedir que o povo tivesse voz na política brasileira. E isso foi o início do fim, na minha opinião. Fizeram mais. Vamos lá. Como é que está o tempo? Vamos lá. Proibiram Bolsonaro. Olha a campanha, olha como é que eles fizeram. Proibiram o Bolsonaro de fazer lives dentro da sua casa e proibiram os apoiadores do Bolsonaro
de usar as imagens 7 de setembro, lives na sua casa, de usar o vídeo do Lula que ele fala que o vírus foi um presente da natureza, uma fala do candidato adversário, uma fala dele foi proibida de ser vinculada. Uma fala. Não é um texto, não é uma interpretação deturpada. A fala registrada em vídeo do candidato adversário foi proibida de ser veiculada. Discurso da ONU, não pôde usar o candidato Bolsonaro. Discurso em Londres, não pôde usar também. Não podemos mais usar os termos que descrevem quem era o outro candidato. Um descondenado, um ex-presidiário. Inclusive, nós tivemos uma rádio que foi proibida de descrever a pessoa como ela é, um ex-presidiário. Se alguém vai preso e ela não está mais presa, lá é um ex-preso, um ex-presidiário. Não puderam falar isso mais. Vídeos do Lula falando que ele apoiava o aborto. Foi proibido de ser veiculado. Fique imaginando a raiva que o senhor passou, Fábio. Tentando fazer campanha para um candidato onde você não podia usar o que era fato. Fique imaginando quantas noites mal dormidas. O vídeo do outro candidato dizendo claramente que ele é a favor da liberação das drogas. Não pôde ser veiculado. Não pôde ser veiculado. Centenas de pessoas foram censuradas por veicular exatamente isso que eu acabei de falar. Centenas de pessoas foram censuradas. Não pôde veicular o fato de que ele e o PT votaram contra o auxílio emergencial. A ligação com o PCC. Eu tive vídeo derrubado por causa disso. Tem um áudio do chefe do PCC, Marcola, dizendo que apoia o Lula. Não podemos veicular isso daí. Tem áudio de líderes do PCC dizendo que com o PT nós tem diálogo cabuloso. Não podemos veicular isso daí. Apoio à censura. Não podemos dizer que ele apoiava a censura. Eu tô lendo isso aqui, não é possível, isso aqui parece uma realidade paralela. Mas aí vem o pior golpe de todos. Tá? A criação da maior abominação da história democrática. Eles criaram uma tal da Polícia da Verdade, de ofício. Juntaram um grupo de pessoas, no qual o comandante dessa polícia seria o Alexandre de Moraes, e toda e qualquer mensagem que eles não gostassem seria imediatamente derrubada numa conversa direta com os provedores das redes sociais. Sem você ter acesso ao que foi que você disse que foi derrubado. Onde foi que você errou. Ou seja, nem mesmo para você poder aprender essa nova Constituição do Xandaquistão, você tem direito. Porque você não sabe onde você errou, você é simplesmente censurado. Como que você pode melhorar como cidadão? Porque se uma lei nova é criada e algo que eu costumava fazer passa a ser crime, eu como cidadão que obedeço à lei vou querer saber qual é essa lei para não poder incorrer em um crime. Mas nem isso nós tivemos direito, senador. A gente não sabe porque nossas redes estão sendo derrubadas. Agora o outro lado pode falar que o Bolsonaro é genocida sem problema algum. Canibal, pedófilo, sem problema algum. O outro lado pôde fazer tudo. Agora eu quero ir para a parte mais perigosa do que está acontecendo. Como se já não fosse perigoso demais a democracia ter sido destruída, né, Bárbara? Mas tem algo mais perigoso que está acontecendo agora, nesse momento. A nomeação, eles já fizeram. Se vai ter êxito ou não, nós não sabemos. Eu tenho fé e esperança que não. Pelos meus filhos, pelos nossos filhos, eu tenho fé e esperança que não. A parte mais perigosa que está acontecendo agora nessa democracia de vitrine, que é uma democracia de vitrine, isso que existe no Brasil, é o seguinte: as pessoas que ainda se atrevem a manter com as suas opiniões, os seus valores, os seus princípios, as pessoas que ainda se atrevem a ir para a porta de quartéis, pedir democracia, que fique bem claro isso. Essas pessoas que estão nas ruas não querem ditadura militar, elas não querem ditadura, ponto. Elas estão lá porque é a única instância na qual elas têm esperança. A última instância às quais ela tem esperança estão lá na caserna. São aquelas pessoas. E não é porque elas são forças armadas. É porque é uma instituição notoriamente honrada, corajosa e patriota.
Nenhuma delas querem ditadura. E aquilo é um desespero por pessoas que querem viver em uma democracia, que querem suas liberdades sejam respeitadas, que quer que a Constituição seja respeitada. E aí vem a pergunta, o que fazer quando as instituições que deveriam proteger as liberdades e os direitos são as primeiras a atacá-las? O que fazer quando a imprensa e a Suprema Corte, criada para essa função, são as primeiras a destruir os nossos direitos e liberdades? A quem nós podemos recorrer? Ao Papai Noel? São Judas, São Longuinho, dá 3 pulinhos. A quem eles esperam que nós vamos recorrer? Só sobrou as Forças Armadas. E o clamor do povo é, por favor, nós queremos que os nossos filhos vivam numa democracia. Por favor, nós queremos que os nossos netos não sejam presos pelas suas opiniões, porque eles, os generais, os coronéis, têm netos também, têm filhos. O que nós estamos vendo agora, quando eu falo que pode estar piorando, é que eles estão demonizando quem pensa diferente, exatamente como Joseph Goebbels fez na Alemanha nazista. Demonizando a tal ponto que quando a imprensa, ou o outro lado, vê um de nós ensanguentado no chão, eles não sentem pena, porque eles já não veem mais um ser humano ali. Exatamente como aconteceu nos anos 30 na Alemanha. Eles não sentem pena, mas quando alguém grita pro Gilberto Gil, cadê a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, isso é um ataque antidemocrático, absurdo, inadmissível, esses fascistas têm que ser presos. Mas quando uma menina é executada a tiros na cabeça porque ela estava distribuindo panfleto do Bolsonaro, não ganha uma linha no jornal. Quando uma criança de 12 anos vai parar na UTI de um hospital porque levou uma pedrada na cabeça, porque ela estava com a camiseta do Brasil, alguém viu isso na imprensa? Paulo, saiu no Jornal Nacional? Eu também não vi. Eu sei que eu fiz um vídeo falando sobre esse caso e meu vídeo foi derrubado. Quando um casal é linchado com chicote, porque eles postaram um conteúdo favorável ao Bolsonaro, eu não vi uma linha no Estadão. Você viu, Evandro? Eu não vi uma linha na Folha de São Paulo. Alguém aqui viu? Eu não vi nada. Mas vocês viram esses vídeos, não viram? Aquilo é de partir o coração. Um casal sendo linchado com chicote porque postou um conteúdo favorável ao Bolsonaro, senador. Quando a filha do presidente é chamada de puta, nada. Quando eles invadem as igrejas, pior do que nada, eles defendem essa invasão como liberdade de expressão. Preste atenção. Invadir igrejas, no meio de uma missa, xingar as pessoas ali dentro de racistas, é liberdade de expressão. Inclusive, porcaria. Inclusive, o próprio vereador que fez isso foi restituído como vereador pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, se você pedir transparência, Polícia Federal na sua casa. Invasão de fazendas voltaram a acontecer. Mas foi criado um conselho, tá, gente, pela democracia, um conselho que vai ponderar sobre a restituição de terra, integração de terra, porque não vai ser assim, invadiu já não é assim. Compensação, humanização. E aí nós vimos também a festa nos presídios, gente. A festa nos presídios. E a festa nas facções criminosas. Traficantes dando tiro para cima com o resultado dessa nomeação. Eu não vou usar o termo eleição mais, eu vou usar nomeação. As pessoas que estão de frente aos quartéis, elas não estão ali pedindo ditadura, elas querem sobreviver o que vai vir por aí. Você quer sobreviver o que vem por aí? Você acha que do jeito que as coisas estão indo, nós sobreviveremos? Porque o que eu estou desenhando para vocês, o que está sendo desenhado para vocês é que em breve, senador, há algum tempo, quando o senhor quiser marcar mais um evento como esse, todos sairão daqui algemados. E a imprensa vai falar que é bom para a democracia. Estou terminando. Vai falar que é bom para a democracia. Algemados, e daqui uns dias, eu não estou exagerando, se as coisas continuarem aí como estão, e se algo não for feito agora, um dia voltará a existir no Brasil o paredão, o bom tiro na testa, o bom fuzil, uma boa cova, uma boa pá. Pela democracia.
Agora eles estão trabalhando para mudar a regra do impeachment, né? Olha que engraçado, pessoal. O Lewandowski está tentando colocar um dispositivo nessa nova leitura de como se deve proceder o impeachment, na qual ministros da Suprema Corte não possam sofrer o impeachment por terem interpretado de forma errada a Constituição. A função deles é interpretar a Constituição. É a obrigação máxima. Mas agora, se eles fizerem, por acaso, eu cometi um erro aqui, prendi 1.000 pessoas. Acabei com a democracia. Não posso sofrer nenhuma penalização. Não posso sofrer nenhuma penalização. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Não é só pelas nossas liberdades. A liberdade não é nossa. A liberdade, nós temos o usufruto dessa. A nossa obrigação é manter essas liberdades para as próximas gerações. E o que nós estamos vendo é que se nós não começarmos a agir agora, nós fracassaremos na nossa maior missão enquanto adultos. Entregar um mundo melhor para os nossos filhos. Nossa maior missão enquanto adultos. A nossa briga aqui já não é mais democracia, não é mais nação, não é mais eleição. A nossa briga agora é que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos. E o mundo que está sendo desenhado, acabei de descrever para vocês. Por isso eu quero dar parabéns e dizer para essas pessoas que elas têm a minha admiração. Essas pessoas que estão há 30 dias nas portas dos quartéis. Palmas para essas pessoas. Assim como também os nossos irmãos indígenas que estão aqui também agora. Um abraço, uma salva de palmas. Ao ver essa mobilização, eu não tenho medo que a democracia seja destruída. Na verdade, reforça a minha esperança de que a democracia vai sobreviver. Muito obrigado a todos, pessoal. Muitíssimo obrigado, cidadão Gustavo Gaia.